Então, voltando aqui, a gente vai começar a falar primeiro sobre o adulto, né? Então, imaginem vocês aqui, Julie adulta. E Julie, quando adulta, que terminou a faculdade, que está pronta para começar a trabalhar, para ganhar o próprio dinheiro, lá com os 25, 30 anos, né? Julie está ali de uma certa forma pronta, né? Pronta, digamos, com competência porque formou. E papai de Julius fala: então, amada, tá na hora de você ir para a vida. Tá na hora de você ir ganhar a sua vida, né? Ser independente, ganhar o seu dinheiro. E é bem interessante porque o ganhar o dinheiro parece ser algo que marca ali esse momento da vida adulta, né? No momento em que você passa a ganhar o seu dinheiro e pagar ali os seus boletos. Por quê? Porque quando criança, a criança ela não lida com dinheiro, ela não precisa do dinheiro. Se ela é cuidada por alguém, ela não vai precisar desse dinheiro. E quando adulto, a primeira coisa que a gente precisa é do dinheiro para pagar os nossos boletos. Então, isso é algo que aparece muito rapidamente da nossa vida, né? E aí, vou botar a mamãe de Julie aqui também, quando os nossos pais, porque às vezes não é o pai que faz isso, às vezes é a mãe, então quando nossos pais falam, vai ganhar seu dinheiro, vai trabalhar, né? Vai ter a sua vida. A gente precisa ter já a competência, estar pronto, né? A gente precisa saber servir, que é pegar aquele nosso conhecimento, seja um serviço, seja um produto, e oferecer. E a gente precisa ganhar dinheiro. Quando isso acontece, quando o papai fala lá, Julius, vai lá tocar tua vida, você tá pronta, tem um movimento, né? Que Julius pode fazer, que é falar: não tô pronta, não, ainda não sou boa. Eu preciso ficar aqui. Nesse momento, ela sai do adulto e vem para criança. E corre aqui para os pais. Não. Eu ainda não estou pronta. Ela quase fala um papai, agora não, me deixa aqui mais um pouquinho, né? Me deixa mais um tempo aqui. Pois é, Gabi, essa geração aí tá inventando mil coisas, né? Do que é esses boletos, né? Assim, o bom é que eles não saem, né? O bom ou ruim, eu não sei, mas eles ficam ali na barra da nossa saia ainda durante muito mais tempo do que a gente ficou, né? A gente já saiu para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para se tornar adulta, muito mais cedo do que essa geração que sai agora. Essa geração agora, ela sai muito mais tarde, né? Por isso que quando eu falo que papai de Julius fala para ela que ela tem que ir para o mundo, que ela tem que ir para a vida dela, ela já tá ali com 27, 30 anos, né? E ainda assim, o que que ela faz? Ela sai do adulto dela e vem para a criança e fala: não tô pronta, não sou boa o suficiente, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. É confortável, ficar como criança, né? Quando se é necessário, porque quando chega uma determinada idade, os pais falam: agora você é uma adulta, agora você vai para a vida. E aí ela volta para os pais e fala: não dá, não tô pronta, ainda não dá, né? Existe ali uma grande falta de confiança. E quando o papai fala para ela: tudo bem, fica, minha filha, então. Você pode ficar, não tem problema. Julie se torna a filhinha do papai. E ela já estava com 27, 30 anos, o tempo vai passando e ela vai ficando ali como a filhinha do papai, que não tem coragem de ir para a vida porque ainda não consegue lidar com os próprios boletos, com o próprio dinheiro, ganhar a vida dela, né? E ela fica como filhinha de papai muito tempo. E papai ainda fala para ela: você fica aqui, você não precisa sair agora. Quando você for casar,
Aí Julie fala, então quando eu for casar, eu saio. Quem é o casar? Casar é um outro Salvador, né? Agora o Salvador é o papai e Julie então passa a esperar um novo Salvador. Por isso a nossa live hoje é #NãoSouCinderela. Quem é Cinderela? Cinderela é aquela que fica esperando por um Salvador na vida dela. Alguém que venha salvá-la, cuidar dela como se fosse os pais. Só que o tempo passa e Julie continua lá na casa dos pais. Por quê? Porque Julie está esperando um Salvador, alguém que se pareça com o seu papai. Só que aí aparece na vida de Julie um branquelinho e ela fala, não, esse não. Aparece na vida de Julie um verdinho e ela fala, não, esse não. Por quê? Porque eles não são amarelinhos como o papai. Ela começa a procurar aquele Salvador, né? E não encontra. E aí ela fica ali. A vida não anda, ela não consegue se dar bem com ninguém. Todo homem que aparece na vida dela, ela não dá certo. Ela acaba não ficando com essa pessoa. Por quê? Porque ele não é igual à figura do Salvador dela, que é o papai dela. Bom, esse é um movimento de quando a gente deveria estar entrando na nossa vida adulta e a gente não entra. Deixa eu ver aqui, que eu vi que tem um comentário. Oi, Blenda, que bom te ver aqui. Oi, Pati. Gabi colocou, conheço uma dupla assim, realmente não querem sair, porque existe um pai que trouxe de volta as crianças que existem nas duas adultas. Exatamente isso, Gabi. Aí ela fica ali como filhinha do papai. Oi, Marilene. Oi, Papo de Bruxa acabou de chegar, que bom te ver aqui. Aí a Gabi botou, não dá certo porque ela quer essa identificação do pai no parceiro. Ela quer o salvador, ela quer a pessoa que cuide, né? Então aqui na casa do pai, ela não se preocupa com todas as despesas de uma casa. Ela não se preocupa com uma série de coisas, que é aquilo que eu falei para vocês sobre o ser adulto. Quando você se torna uma adulta, a primeira coisa do adulto é o pagamento dos boletos, né? Aí, quando você fala, não tô pronta, não sei, não dá, você fica ali com seu pai fazendo esse papel e se acostuma a ele. Mas vamos pensar que não aconteceu isso. Vamos pensar que quando o papai falou para Julius, querida, tá na hora de você ir ganhar o seu dinheiro, tá na hora de você partir, agora você é uma adulta. Julie girou para frente, respirou fundo e pensou, vou, né? Ela falou, a partir de agora sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Então eu vou. Só que, claro, Julie sentiu um medo louco, né, gente? A vontade dela era de voltar pro útero da mãe e ficar lá quentinha. Era tudo que ela queria. Mas você precisa olhar para esse medo e transformar esse medo em força. E foi isso que ela fez. Ela sentiu os pais, aceitou tudo aquilo que veio dos pais e tudo aquilo que veio da ancestralidade dela, que é uma força que atravessa esses pais, né? E pegou toda essa força, sentiu as costas bem quentinhas e falou, agora eu vou me tornar uma adulta. Quando Julius vai para a vida se tornar uma adulta, qual é o movimento que a Julius começa a fazer? É o movimento da independência financeira, né? A independência financeira, ela está muito relacionada àquilo que a gente consegue pagar, né? Dos nossos boletos. Então, a gente passa a parar de pagar as nossas roupinhas, as nossas makes, os nossos luxinhos e a gente passa a olhar para uma casa. E uma casa tem ali o aluguel,
tem tudo aquilo que tem de uma casa, né? A água, a luz, o gás, o celular, a internet, tudo aquilo que tá, alimentação, a própria roupa, toda a parte de saúde, toda a parte de lazer. Então você começa a ter que lidar com dinheiro a partir desse ponto, aonde você entende que precisa ir trabalhar e servir. E quando a gente fala de trabalho, como eu falei bem lá no começo para vocês, que eu falo sobre a questão do servir, né? Julie já sabia no que ela estava apta a fazer. Então ela vai fazer esse movimento a partir da força que ela recebe desses pais e fala: bom, vou lá, vou trabalhar. E ela começa então a trabalhar, a fazer as suas escolhas. Quando ela diz para ela própria que agora eu sou responsável pelas minhas escolhas, ela começa a fazer as escolhas dela e ela não opta por um salvador. Esse é o movimento possível. Qual é o outro movimento possível? Seria ela sim ter encontrado um salvador. Lembra quando eu falei que Julius voltou? Voltou e aguardou um salvador. Quando veio o salvador, Julius aceitou o salvador, bem parecido com o papai dela, e foi começar uma nova família e viver uma vida a dois. E até aí tá tudo bem. Por quê? Porque ela estava feliz. Esse foi um bom casamento para ela. Ela não precisou trabalhar. Ela trabalhava para pagar as contas dela e Julie estava muito feliz nesse processo. E isso é lindo de ver. Ela começou a formar família e fazer um movimento pro mais. Até aí tá tudo bem. Quando é que pega? Quando pega é quando Julie, vou tirar os papais dela daqui, é quando essa relação não é boa, ela não tá feliz nessa relação. E ela começa a querer sair. Quando ela começa a querer sair, que ela tá infeliz, qual é o movimento dela? Que lembra, ela optou por um relacionamento, saiu da casa dos pais por um relacionamento e caiu numa relação ali um tanto de salvador. Ficou infeliz, porque se ela estivesse feliz estava tudo bem, tá? Não tem um modelo ideal que deve acontecer. Tem aquilo que te deixa feliz. E o que te deixa feliz é o que é bacana para você, tá? Mas para ela não foi, o casamento começou a não ficar bom e ela começou a querer a independência financeira para se livrar desse casamento. Bom, o que acontece aqui? Uma frase que eu anotei para não esquecer é que a intenção influencia o resultado. Quando a gente fala que a intenção influencia o resultado, significa que as coisas começam a ficar pesadas, mais difíceis. É o cliente que não vem, é o dinheiro que não chega, ou é aquela oportunidade que ela procura tanto que não vem. E a grande pergunta aqui é: quem se alegra com a dependência da Julie? Quem se alegra, né? A quem essa independência vai fazer feliz? Então, muitas vezes a cliente fala mas eu queria tanto sair para trabalhar, e ela quer sair para trabalhar porque ela quer se separar. Então fica um negócio mais pesado do se resolver, né? E aqui nesse momento ela tem a intenção, né? E ele não quer que aconteça, ele quer continuar com ela nesta situação, mas ela não está feliz. E aí ela começa a compreender quem é que está se alegrando com a dependência dela, olha para essa situação como uma adulta e consegue sair dessa relação com amor. Tem uma frase de Bert muito boa que diz que quem não se separa com amor não se separa. Então, a frase da intenção, Gabi, a frase da intenção é: a intenção influencia o resultado.
Então, a intenção com que você está fazendo algo pode influenciar o resultado. E principalmente quando você pensa no dinheiro como uma moeda de punição, né? Ah, eu vou ganhar o dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro eu vou largar esse cara, eu vou isso, eu vou aquilo. Não. Então, Julie decidiu resolver como adulta. Olhar para essa pessoa, agradecer tudo que foi e liberá-la, né? Reconhecer que foi bom até aqui e liberá-la desse relacionamento. Então, o relacionamento de Julie termina e ela começa, então, o movimento para ser independente. Ó, é a segunda vez que a vida vem e fala o seu movimento, né? O primeiro movimento foi lá com o papai dela, que ela falou, não, quero ficar, não quero ir, não posso, não tô pronta. Ela ficou como uma filhinha do papai até aparecer um salvador igual o papai. E aí, Julie faz o movimento de ficar com o salvador, o casamento não estava legal e ela se viu sem poder sair dessa relação porque havia uma dependência financeira. Ela começa então a fazer um movimento para a independência dela, só que como ela tinha uma intenção que não estava clara para essa relação, as coisas ficaram bastante difíceis e penosas. Então ela ficou naquela coisa do não acontece, do cliente não vem, o dinheiro não dá, o dinheiro não sobra, e aí ela vai ficando dentro daquele relacionamento em função daquela situação de dependência financeira que ela tinha. Até que ela tem aqui uma boa conversa, eles se separam com amor e respeito, e Julie pode então seguir a vida dela. Beleza até aqui? Deixa eu falar com vocês um pouquinho. Ai, Gabi, repeti a frase, né, que você pediu. Que bom. Que bom. Alguma pergunta até aqui, alguma dúvida até aqui, alguma coisa que vocês gostariam de colocar quando eu falo dessa questão do movimento da Julie, que resolve então escolher alguém para dividir a vida dela, né? E pode dar tudo certo e deu tudo certo, e no outro lado da história não deu certo. E o que acontece com Julie quando não dá certo com o salvador que ela escolheu para a vida dela, né? E aí foi quando Gabi pediu para repetir lá a sua intenção influencia o resultado. E aí a pergunta que eu fiz para vocês foi: quem se alegra com a independência dela, né? Quem se alegra com a dependência dela? Que são duas questões que a gente sempre precisa pensar. A coisa tá tão difícil, não vai, não manda. Gente, o que isso quer dizer para mim? Quem tá feliz com essa situação e quem não tá? Porque às vezes a gente quer fazer um movimento na nossa vida, mas que a gente afeta quem tá à nossa volta. E quem está à nossa volta não tá tão feliz com aquele movimento que a gente quer fazer, né? Então isso vai ter uma influência de resultado ou vai ter uma influência de facilidade que você vai ter para conseguir fazer esse movimento que você quer. Gabi botou: essa movimentação pode ocorrer e não acontecer uma separação. Sim, Gabi, claro, desde que seja uma conversa de adultos, aonde aquilo que não está bom é muito bem conversado e compreendido pelos dois, né? A relação, ela precisa ser construída. A nossa relação com nossos pais, e quando a gente sai dessa situação da filhinha do papai, a nossa relação com nossos pais é uma relação construída já, né? A gente meio que chega, já tem ali um papai, uma mãe, uma casa, um isso, um aquilo. E quando você vai para um relacionamento, você está conhecendo a pessoa, está construindo essa relação. Se você for para essa relação cheia de exigências, cheia de comparações, né? Às vezes fica difícil. Então, é sempre uma boa conversa, sabendo que aquilo que é do meu sistema de origem fica lá, vem comigo um pouco, claro, mas a gente não repete o nosso sistema de origem dentro da nossa relação, a gente combina como as coisas vão ser aqui.
entende? Então é uma combinação do como vai ser aqui. Julie, como veio do papel de filhinha de mamãe, queria que as coisas fossem iguais na casa que eram na casa dela, e isso não comportava. Ela começava a ter um grande problema no dentro do relacionamento dela. E aí eles podem conversar e compreender que vamos fazer juntos aqui a nossa família, as nossas regras, como as coisas vão funcionar, e como adultos eles seguem num processo de construção, tá? E sim, ele pode apoiá-la para esse movimento da independência, né? Ela quer ser independente, ela quer trabalhar, ela quer dinheiro porque ela quer mais conforto, porque uma série de coisas que ela pode querer a partir desse movimento do dinheiro. E ele sim pode também perceber que isso vai fazer parte da construção desse relacionamento e ficar feliz a partir daí. O problema é quando ele não fica feliz com esse movimento que ela quer fazer. E muitas vezes ela quer fazer esse movimento como uma maneira de se afastar dessa relação. É nesse sentido. Oi, Andréia, minha vizinha, tudo bom? Então, é nesse sentido que ela pode chegar ao ponto de ter que fazer aqui uma boa conversa de separação aonde os dois se liberam com amor. E quando a gente não se libera quando a gente não termina com amor, né? Quando a gente não se libera com amor, a gente não se liberou. Bom, e aí vamos para o outro ponto, né? Vamos supor que ela não liberou, eles não se liberaram e ela tá lá no movimento de querer independência para sair dessa relação, tá? E o que ela pensa é: eu preciso de uma entrada de dinheiro constante para poder fazer esse movimento, né? Sem esse fluxo de dinheiro constante, eu não consigo fazer. Essa é a primeira coisa. Só que ela tem uma grande necessidade ainda de reconhecimento. Ela se sente extremamente insegura de ir para o mercado de trabalho, de ter que conquistar clientes, de ter que prestar serviços, ou de ter que vender produtos. Ela se sente muito insegura. E essa insegurança vem da necessidade de reconhecimento que ela ainda tem. E o reconhecimento, lembra, gente, assim, quando a gente vai para o mercado trabalhar, a gente vai para uma troca. Qual é a troca? Eu ofereço um serviço e em troca eu tenho uma remuneração, um pagamento, digamos assim. E quando a gente faz esse movimento, tem duas coisas que a gente costuma querer: reconhecimento e a gratificação, que é o pagamento, né? Então, reconhecimento e a renda em si, né? Só que o reconhecimento que faz com que ela ainda se sinta muito incapaz, com muita insegurança, é um reconhecimento que ela precisa ter dos pais dela. É lá nos nossos pais que a gente busca aprovação. Deixa eu ver o que vocês escreveram, que tá correndo aqui, eu tô perdendo. A Gabi botou como é importante iniciar uma relação com algumas coisas já combinadas. Tem algumas experiências de pacientes que casaram ou querem casar e não estão fazendo algumas ponderações. Às vezes a pessoa fica muito inflexível, né, Gabi? E aí ela quer definir que as coisas vão acontecer do jeito delas, porque ela quer repetir aquele sistema de origem dela dentro desse novo lugar. E aí é difícil dar certo. A Rô botou aqui exatamente isso: se liberar com amor e respeito. Rô, porque se não for, gente, não tem essa de exclusão, tá? Não tem essa de meu ex-marido. Você pode ter o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro, o nono, não tem problema. Mas não tem um ex, porque a pessoa foi. E se foi, seu marido, ela não vai deixar de ser. Então a gente faz esse movimento com amor e respeito. Gabi botou: já pensaram em entrar em relação com o olhar que querem corrigir o outro e não se reconhecem precisando fazer suas próprias mudanças. Essa crítica é fogo, né? Essa crítica que a gente faz ao outro. Se a gente começasse a olhar sempre as pessoas um pouco mais como um espelho,
né? E não, a gente viria muito mais as nossas necessidades espelhadas nessa pessoa. Se ela espelha muito aquilo que incomoda, né? Então a gente precisa sim começar a sair do julgamento, porque o julgamento gera uma exclusão, gera um afastamento, né? Gera um movimento que não é o que você quer na sua vida muitas vezes. Então, a crítica, né? Você não é do jeito que eu quero. E vamos pensar lá na história da Cinderela, né? Uma vez que você espera um Salvador, o Salvador vem do jeito que ele dá conta de ser, né? Então aqui é o que eu posso amar no outro, o que eu amo no outro. E eu tenho um professor que, numa aula, ele falou assim: quais são os 10 defeitos que você consegue gostar na outra pessoa, amar na outra pessoa? Olha que lindo isso, né? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: claro que existem defeitos, né? Claro que o outro não é perfeito, o outro tem um jeito de ser, mas foi também esse jeito de ser que te atraiu, que fez com que você se apaixonasse, né? Então, quais são os 10 defeitos que você consegue amar na pessoa? E isso é perfeito, porque a gente tira esse olhar da exigência e começa a olhar o que eu amo nessa pessoa e o que ela tem de bom. Então, esse é bem interessante. Gabi botou: a repetição da relação sistêmica fica bem clara quando não buscamos nossa identidade. Sim, é isso mesmo. Você vai encontrar alguém igual, né? Você já viu gente que fala que fulana tem dedo podre. E por quê? Porque ela não sabe escolher. Não, ela ainda tem alguma coisa para resolver ali que ela não está resolvendo, que ela está fugindo, que ela está julgando, que ela está excluindo, né? Daquela coisa do acabou, ninguém vê, nunca mais ninguém olha para ninguém. Ela gera ali uma exclusão e aí vai vir algo que vai se repetir na vida dela até que ela olhe, até o momento em que ela compreenda, né? Que sim, o que eu tenho para aprender com essa pessoa e o que de fato é meu ali dentro. Porque se eu olho como um espelho, eu vejo refletida muitas coisas minhas ali, né? Bom, então, Julis, com apoio aqui do maridão, resolve se tornar independente. E ela começa todo o processo com muita insegurança, e no momento em que ela tem muita insegurança, ela percebe que é uma necessidade enorme de reconhecimento. E quando a gente fala do reconhecimento, o nosso reconhecimento está nos nossos pais. É lá que a gente volta. Peraí que tem... É aqui que a gente volta para ser reconhecida. Quando não é o cliente que vai trazer esse reconhecimento para a gente, tá? Gabi botou que exercício esse de amar o defeito do outro, um olhar mais delicado para amar o outro. Vou repensar esses 10 defeitos com carinho. Pensa, pergunta pro seu parceiro também. Meninas, perguntem qual o defeito que você ama em mim, né? Porque temos, né? Quem não os tem? Contem pra mim, quem não tem? Então, voltando aqui para a independência de Julis, que a gente acabou discutindo a relação de Julis e não foi para o processo de independência dela. Ela, como em razão da insegurança, ela fica com esse movimento do deixar o dinheiro na mesa, não fazer aquilo que ela já tem competência para, mas que por algum motivo ela se sente muito insegura. A outra coisa que Julis faz é uma procura insana para ganhar dinheiro, e ela começa a procurar as fórmulas mágicas. A gente já falou um pouco aqui de fórmula mágica, né? E ela entra num processo de muita comparação. Então ela olha para as amigas e se compara e quer saber sempre o que você está fazendo, porque eu vou fazer também.
Só que esse é o movimento que faz com que Julie transforme dinheiro em pó. Dinheiro já não está sobrando para Julie, né? A gente já falou. E ela fica nesse movimento transformando o dinheiro em pó. Então, por quê? Porque quando ela decide que ela vai fazer o mesmo curso que a amiga fez, ou que a vizinha fez, ou que alguém da internet que ela admira fez, ela para de ter estratégia. Então, ela faz um movimento sem estratégia. Quando ela faz um movimento sem estratégia, ela deixa de aproveitar o próprio lastro dela. E que lastro é esse? Esse lastro é tudo aquilo que Julie aprendeu até aqui, né? A gente não pode pegar isso e jogar no lixo. A gente precisa olhar tudo aquilo que a gente aprendeu até o momento, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente estudou e incluir nesse processo de formação de um serviço, de um produto que você vai querer colocar no mercado. Quando você faz isso, quando você faz um movimento com estratégia, você consegue alavancar as suas competências. E lembra, competência é aquilo que te coloca pronto para oferecer o seu trabalho, porque isso também é algo necessário quando a gente está no mercado de trabalho. E o outro movimento de Julius, que a gente está falando aqui da independência, né, do dinheiro para poder pagar todos os boletos do que significa que existem dentro de um lar, dentro de uma casa, é a compulsão por compra. E essa compulsão por compra, por incrível que pareça, não gera muita culpa, não. O Julius até se sente bem, assim, tem até um certo orgulho dessa compulsão por compra que ela tem. Só que quando vem essa compulsão por compra, o que você procura, na verdade, né? O que a compulsão, na verdade, tem por trás dela? Uma necessidade de compensação. Existe algo ali que você está querendo compensar e que você precisa entender o que é. Você está procurando por algo que te falta quando você vai para uma compra compulsiva, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem quando a gente fala das compras compulsivas dela é o medo de cortar algo que dá a ela prazer. Então, beleza, se comprar compulsivamente te dá prazer, que prazer é esse? E qual é a outra forma que você tem para ter esse mesmo prazer? Existem outros caminhos, né? Então, a gente precisa entender, quando eu tiro a compra compulsiva, o que eu coloco no lugar dessa compra. O que vem para o lugar dessa compra que vai encher o coração dela, né? Que vai deixar o coração dela quentinho. O que é que vem nesse lugar? Então, ela precisa compreender que ela está nesse momento procurando alguma coisa que falta, né? E o que acontece com a questão das compras compulsivas é que ela faz uma diferença danada no teu orçamento. Ela vai fazer muita diferença nisso. E a gente precisa, então, olhar para esse ponto, né? Quando eu vou comprar compulsivamente, qual é a compensação? O que eu coloco no lugar quando eu não compro compulsivamente? Então, eu preciso pensar o que é isso. Existe aí um vazio que eu estou tentando preencher. E que vazio é esse, né? Que vazio é esse? O que se eu tivesse, talvez eu não tivesse nesse momento de compulsividade? Esse é um dos pontos que vão fazer com que a independência dela financeira e, novamente, a capacidade dela pagar os próprios boletos não aconteçam, tá? Bom, e o outro ponto é quando a gente fala sobre o controle de custos. Eu, como mentora de finanças, eu vou sempre falar sobre, olha, então precisa ter um pouquinho de controle de custo. E o que acontece nesses casos é que a pessoa arrepia feito gato e fala, ai não, eu não tenho jeito com número. Eu não levo jeito com número, eu acho essa história de finanças um saco, parece até contador, e aqui sem querer falar mal dos contadores de jeito nenhum. Eu honro o que vocês fazem e acho extremamente necessário. Mas a pessoa pensa no controle.
quando eu falo para ela, vamos criar um controle financeiro, ela pensa no controle. E o controle remete a o período em que ela era controlada pelos pais, o período em que ela precisava ter um controle do dinheiro, o período em que ela tinha que prestar contas do dinheiro que ela guardava. Percebe quanta coisa remete quando a gente fala sobre o controle do dinheiro? Só que como é que ela vai chegar num processo de independência que ela deseja, sem entender e sem olhar exatamente para o dinheiro que entra? Porque a gente precisa entender quanto que a gente tem de despesa e também quanto que a gente tem de receita. E principalmente não é sobre a receita que entra, mas é sobre a receita que poderia entrar e que você não está percebendo. Então você tem uma série de possibilidades de ganhos que você deixa na mesa, né? Aquilo do dinheiro deixado na mesa, então você acaba deixando lá. E aí, quando você não olha para o teu dinheiro, e na sistêmica a gente sempre lembra isso, né? Se você não olha para o seu dinheiro não olha para você. Então esse é um movimento importante e necessário de ser feito. Entender exatamente o que é isso de dinheiro que você precisa para ter a liberdade financeira que você deseja. Às vezes não é tanta coisa, às vezes não é algo tão longe assim, tá? De você. E a gente precisa entender, a partir de um planejamento financeiro bem simplificado, ver esses números e também compreender quais são as dinâmicas ocultas que tem por trás desses valores, né? Por trás do dinheiro na minha vida, qual é o significado disso na minha vida. Então, Julie, sim, também arrepia quando eu falo sobre a questão do controle do dinheiro. E aí, aqui tem uma frase que é muito interessante, que é de Sócrates, que ele fala que o segredo da mudança não é focar a energia, né? E não como é que ele fala? Peraí que eu anotei. O segredo da mudança é focar toda a sua energia em não brigar com o velho, mas sim construir o novo. Então, ficar brigando mas eu sempre fiz assim, eu sempre consumi assim, eu sempre tive essas coisas, aí desde a casa dos meus pais que eu faço isso, ou que eu tenho isso, ou que não é isso, assim, é parar de brigar, né, pelo velho e olhar para o novo. E aí, quando a gente olha para o novo, a gente consegue tocar a nossa vida para frente, né? É isso que a gente precisa fazer. Deixa eu falar com vocês que acabaram de entrar aqui, que eu não falei. Sejam bem-vindos, e sim, a nossa live hoje é sobre Eu Não Sou Cinderela. Cinderela é aquela mulher que não precisa de um salvador. A gente precisa de parceiros, tá? Que é diferente de um salvador, né? Por isso a gente está falando aqui sobre a questão da independência financeira. Então, isso é um ponto bastante importante, assim, para quem quer fazer esse movimento de independência, né? E principalmente para quem gostaria de ter, muitas vezes nem por uma questão da separação ou coisa assim, mas por uma questão de, às vezes, necessidade, às vezes amor próprio também. Para mim, isso tem muito peso. Bom, então, primeiro que o dinheiro, e a gente começou falando do dinheiro, lembra? Do dinheiro que torna você adulto, que vai definir que você já é um adulto, que você tem que lidar com dinheiro, que a criança não precisa, a criança não lida com dinheiro dessa forma. Então, a gente precisa entender, primeiro, que se não houvessem pessoas, não precisava esse dinheiro. O dinheiro, ele é uma grande definição, né, de moeda que eu troco mais facilmente. Então, se antes eu precisava, se eu trocava batata por laranja, eu precisaria encontrar alguém que quisesse laranja. Hoje eu não preciso mais, hoje eu posso simplesmente comprar ou vender esse produto porque existe uma moeda de troca chamada dinheiro, né?
Então, o dinheiro ele vem para a vida do adulto, não para a vida da criança. A gente precisa, então, passar a gerar as entradas de dinheiro, né, na nossa vida, e poder usufruir dele, porque o dinheiro também não foi feito para ser guardado, né? Ele precisa ser utilizado, mas utilizado para um movimento do mais, para o bem, né? E aí a questão da independência é sempre a gente entender para quem ela é uma ameaça ou a quem ela vai tornar mais feliz quando você conquistar a sua independência, né? Naquele primeiro exemplo que a gente deu da Julie, e que a Julie estava mal lá na relação dela, a gente viu que a dependência dela alegrava ao parceiro dela, né? Então a gente precisa entender a quem se alegra com a minha independência. E geralmente são, sim, nossos pais, sim, nossa ancestralidade, porque a gente está aqui para um movimento para o mais, né? É esse um movimento. Bom, e aí a gente falou sobre a questão dessa Cinderela que estava procurando ainda um salvador, mas a gente, quando pensa na independência, ainda tem um outro movimento, que é o movimento da mulher que já é independente. E muitas de vocês que me seguem aqui têm o próprio trabalho, têm apartamento, têm aquilo que considera necessário, né? Então é de uma certa forma assim uma mulher independente, mas ainda assim está em busca de algo constantemente. E quando a gente se pergunta o que é isso, né? Que inquietação é essa? O que é que falta? Às vezes eu pergunto a essa mulher, mas o dinheiro que entra tá legal? Fala, ai, tá legal. Mas eu queria mais, eu preciso de mais. Eu falo, mas precisa de mais para quê? Muitas vezes é uma necessidade de folga financeira muito grande para a realização de algumas coisas, porque a pessoa ainda sente medo de faltar. E aí esse medo de faltar faz com que ela precise ainda continuar numa busca incessante, né? Dessa tal independência, né, financeira, que é o que eu falo. Se você não sabe quanto é, né, de quanto é isso que você fala, pelo que você está correndo atrás do que exatamente, né? O que você está procurando tanto? Se você não consegue tangibilizar, se você não consegue falar qual é o valor. É por isso que sim, eu sempre falo sobre fazer uma projeção de receita, fazer uma projeção de despesa, para entender efetivamente aonde é que está a tua necessidade, né? Para essa mulher também, que muitas vezes já tem independência dela, ela está procurando ali um reconhecimento, né? Ela procura por algo que sim ainda falta, é quase uma saudade, mas ela está ali, trabalhando, procurando, querendo fazer, querendo aprender novas coisas, querendo fazer curso, querendo começar coisas. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de mostrar que ela ainda tem valor. É uma mulher geralmente muito estudada, que trabalhou muito e ela quer ainda colocar todo esse conhecimento dela no mundo. Então, apesar de ela ter uma independência financeira, ela tem uma busca por algo que não cessa, né? E aí sim vem da necessidade ainda de provar o valor no mundo, da necessidade de querer mais conforto, e tá tudo bem querer mais conforto. O único problema é que ela sente culpa quando ela quer ter mais conforto, porque ela olha para a família dela e fala, nossa, mas eu já tô aqui nessa posição, minha família não conseguiu, e aí ela sente culpa. E a hora que ela sente culpa, ela começa a fazer um movimento invertido. Muitas vezes de deixar de ganhar, muitas vezes de perder até, né? O que é bem mais impactante, o processo de você perder por um processo de expiação, que é um dos movimentos da dinâmica oculta, né? Que você pode estar fazendo. Então, essa mulher independente, ela ainda fica nesse movimento de querer permissão para fluir. Para escolher o que ela quer fazer agora, para
tem uma certa satisfação pessoal de fazer, então, agora que eu me tornei uma mulher independente financeiramente, outras coisas que eu sempre quis fazer. Né? Às vezes a gente escuta uma história assim, enquanto eu estava ali ganhando a vida que eu precisava, era o filho que tinha que educar, era o apartamento que tinha que pagar, era uma série de coisas. E aí quando ela passa dessa fase, quando ela chega numa nova fase da vida dela, ela fala, agora eu já posso. Né? Então agora eu já posso. E aí vem todas as dúvidas um pouco lá do começo da vida da Julie, né? Onde ela também sente medo. Mas aqui ela já sabe que ela é capaz, aqui ela já sabe que ela tem força, aqui ela já sabe da competência dela, mas a ela ainda assim se sente um tanto à procura de uma solução mágica que preencha esse vazio, quando às vezes o vazio é outro e a gente precisa compreender o que é. Então, o melhor movimento para essa Julie que é independente financeiramente já, é ela poder agradecer e aceitar, sabe? A frase seria: eu aceito e eu agradeço tudo que aconteceu, porque foi isso que me trouxe até aqui. E agora eu tô pronta para o sucesso noutra área. Eu mereço ir em busca da minha felicidade. Então esse é o movimento da Julie que já conquistou a independência, mas para mim também é o movimento da Julie que procura a sua independência. Então, dando uma recapitulada, a gente falou sobre a questão do se tornar adulto. Quando a gente se torna adulto, a primeira coisa que define isso é muito a relação com o dinheiro, né? Então é estar pronto a ter competência para ir para o mercado de trabalho, para ganhar dinheiro, saber lidar com dinheiro. Esse é um dos nossos primeiros movimentos. Estando adulta, a gente começa o nosso movimento de construir ou uma nova família, ou ir viver na própria casa. E ali a gente descobre que a gente precisa ter dinheiro suficiente para pagar todos os nossos boletos, todos os boletos que existem ali dentro. No processo em que você conhece isso, que você ainda está batalhando pela sua independência, tem alguns movimentos que são muito comuns das pessoas fazerem, que é aquele movimento do não conseguir se colocar no mundo, não conseguir colocar o seu produto no mundo, né? O seu serviço no mundo, por insegurança, por achar que não está pronta, e aí vem todo aquele comportamento do ficar procurando a fórmula mágica, do ficar se comparando, do fazer um curso depois do outro, do não aplicar nada, e quando eu não aplico nada, eu transformo meu dinheiro em pó, eu deixo meu dinheiro na mesa, porque eu tenho saberes que poderiam me dar dinheiro e eu não coloco eles para acontecer, eu não ofereço eles, né? E aí eu passo por todo esse processo até o ponto em que eu também preciso olhar para minhas compulsões de consumo, porque as minhas compulsões de consumo também atrapalham todo o valor que eu preciso para viver. Só que a compulsão de consumo é uma compensação. Existe algo lá que está faltando e aí eu preciso então compreender quando eu tiro a compra o que fica, o que eu coloco nesse lugar. E tem a Julie que já é independente financeiramente. A Julie independente financeiramente também tem uma grande inquietação de algo que falta lá dentro desse coração. Então, é compreender, sempre olhar para si, como a gente falou antes, e entender o que aquece seu coração, né? O que é isso que me falta? E isso que me falta é algo que faltou a outras mulheres da minha família? É algo que já aconteceu antes da minha família? Aí você fala, assim, muitas vezes o cliente fala assim, com a minha mãe foi a mesma coisa. Aí você fala, com a minha avó também. Aí você vê que ela está numa repetição, né, de um movimento da família, de uma inquietação e de algo que nunca satisfaz muito em relação ao dinheiro, né?